Imagina se você pudesse com o seu celular escanear qualquer item do mundo real e transformar ele em 3D para colocar ele nos seus jogos, na sua maquete eletrônica ou na sua animação 3D. Ou mesmo se você joga videogame ou vê, consome coisas em 3D, certamente esse tipo de tecnologia vai impactar você porque ela já existe, já está sendo feita e inclusive eu testei e é o propósito desse vídeo. Falar sobre as coisas que eu escaneei em 3D aqui de casa, qual foi o processo que eu utilizei e também, é claro, falar sobre o futuro e as possibilidades disso que assim, já tá no presente, a gente já tá vendo isso acontecer. A Epic Games liberou um aplicativo para você poder utilizar no seu celular Apple, o seu iPhone, iOS, ainda não saiu para Android, mas eu utilizei um outro aplicativo que eu mostro nesse vídeo. Eu já adianto, isso aqui vai fazer parte do futuro dos jogos, da arquitetura, da animação, é algo realmente incrível. E incrível também é esse canal, que é o Daily Dev, tá? Porque se você não conhecia, eu recomendo você dar uma olhada nos vídeos aí, se você curte esse tipo de temática, curiosidades envolvendo jogos e o mundo 3D, eu acho que você deveria considerar se inscrever, tá? Vale a pena. Eu sou Nery Neto, jornalista e programador de jogos nas horas vagas, e bora, que é muito massa o que eu tenho para mostrar para vocês hoje, tá? Então, primeiro de tudo, o nome dessa técnica é fotogrametria, photogrammetry. Eu sempre me embabaco falando isso, mas é basicamente isso. E a Epic Games lançou o Reality Scam, que é o nome desse aplicativo que eu falei na introdução, que é para iPhone por enquanto, mas deve chegar para Android em breve. E eles trabalham com a Quixel, que eles compraram, que basicamente escaneia o mundo todo e disponibiliza itens de altíssima qualidade para você utilizar de graça. É sobrenatural. Eles também pegam pegam texturas e compartilham as texturas. Eles vão em lugares, mapeiam cidades até, então, objetos também. Então, é muito massa ver como isso funciona e é muito legal saber que isso está disponível para celular. E o processo, para quem utiliza, é muito simples e é isso que vai fazer com que se popularize o fato de ser simples. Então, você pode, por exemplo, montar um cenário de maquete 3D e depois escanear esse cenário para utilizar no cinema, para animação. Tem 1000 possibilidades. Mas do ponto de vista de programação é bem complicado, porque ele pega as fotos e une essas fotos através de um algoritmo inteligente. O aplicativo que eu utilizei foi o Polycan, que está disponível também para Android e está disponível para iOS, Só que ele tem uma limitação de quantas vezes você pode escanear. Se você escanear mais vezes, aí você tem que pagar, e ele também só exporta num formato específico. E aí você não exporta em OBJ, por exemplo, ou FBX, que são os formatos mais comuns. Mas dá pra, tranquilo, o Blender, por exemplo, abre esse formato. Eu escolhi alguns itens para escanear, incluindo o Majin Buu, um banquinho de madeira aqui em casa, e uma plantinha que eu queria ver como ele lidava com os detalhes. Então, como eu fiz? Eu abri o aplicativo e o aplicativo permite que você tire várias fotos. Você tem que ter um número bom de fotos para que ele consiga fazer o processamento, ou que você filme andando ao redor dele de diferentes ângulos. E aí ele vai utilizar a foto, os pixels, para saber da profundidade. Ele vai ler e interpretar com o algoritmo qual é a profundidade de cada coisa e qual é o objeto que está em destaque. Comigo, o que funcionou mesmo foi filmar ao redor, porque daí é mais dado que o aplicativo tem e ele consegue formar melhor. Várias vezes eu tirei foto e não deu em nada. Então, com filmando, foi bem de boa. O processo pode demorar bastante, principalmente o processo de processamento. O processo de processamento é bom, mas é isso aí. Mas depois você consegue abrir o arquivo. E é surpreendente o que a gente tem de cada um deles. Mas vamos falar um por um aqui. Então, o banco. Como vocês podem ver, na parte de baixo do banco ele não consegue saber qual é a textura que vai lá. Mas nota também que ele separou um bloco que ele pegou o chão, que ele não conseguiu entender tão bem o que eu queria. Mas dá para limpar de boa, dá para tirar e deixar só o banco se eu quiser só o banco. E depois dá para fazer o ajuste da parte de baixo para eu conseguir exatamente o que eu quero. Mas ainda assim o que mais me surpreendeu é que a textura tem muito detalhe, sabe? E uma coisa que vale muito quando a gente fala de modelagem é a texturização. Texturização é o processo de você pintar aquela parte em 3D que você modelou. E a texturização ela deixa algo muito mais vivo, sabe? Ela consegue dar vida de fato para aquela coisa que você modelou. Então nada mais realista do que você ter uma texturização real. Ele também conseguiu interpretar os buracos do banco. Ficou incrível. A planta também me surpreendeu muito na quantidade de detalhes e principalmente na parte de textura do lado mais iluminado. Então isso mostra que se você de repente fizer uma iluminação no estúdio,
você consegue ter muito detalhe, né? Se você conseguir controlar a luz e eliminar ao máximo as sombras. Aí você consegue ter muito detalhe e, inclusive, de cada bloquinho da planta, sabe? De cada folhagem dela ali, ó, tem profundidade. Alguns ele conseguiu isolar completamente. É lógico, não é 100% real, não pega 100% da profundidade. E ainda assim é incrível ver que isso é resultado de um processamento, cara. 2D, de foto, de vídeo. E se eu cuidasse um pouco mais com a luz, separasse melhor o objeto, eu conseguiria certamente utilizar isso num jogo. E por último, o Magic Book ficou fofíssimo, né, cara? Eu escaneei algumas vezes, umas 3, e teve uma que ficou excelente, que é essa daí. Ficou excelente, só ficou com um detalhezinho ali na cabeça dele, mas daria pra arrumar. E o mais incrível dessa tecnologia, pessoal, além do fato de ela conseguir pegar cada detalhe, a textura, é o fato de que ela vai melhorar muito. Isso aqui vai melhorar muito e muito rápido, e quando se popularizar, aí mesmo é que o avanço vai ser gigante. E aqui é outro passo também que eu consigo enxergar para, por exemplo, captura de movimentos faciais em 2D e também corporais em 2D, porque cada vez mais a gente consegue enxergar profundidade em imagens estáticas, né? Sem a gente precisar de algo, por exemplo, como um Kinect, que tem aqueles sensores de profundidade ou algo do tipo. Sem utilizar algum sensor dedicado de profundidade, a gente já está conseguindo enxergar isso, e isso é importantíssimo para motion capture de todo tipo. Então eu enxergo que em breve as pessoas vão conseguir contar histórias com itens reais que elas escanearam, com personagens reais que elas escanearam, que podem ser atores. E tudo isso com baixíssimo custo. O custo vai ser o software. Mas como a gente está vendo, a Epic Games tem essa ideia de trazer tudo de graça para que as pessoas produzam bastante. Eu estou torcendo para que ela consiga avançar em relação ao motion capture de graça, para que daí a gente consiga utilizar 2D para captura de movimentos, e isso seria simplesmente surpreendente. Eu sinceramente espero que você tenha gostado disso tanto quanto eu, porque eu achei fascinante, tá? Isso aqui era impensável pra mim quando eu era moleque, e vendo isso acontecer pra mim é incrível, sabe? Nem que seja só por diversão, isso já é algo fantástico. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever pra dar uma força, e também porque eu compartilho essas coisas aí. Se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que você vai gostar dos próximos vídeos, beleza? A gente se vê num próximo. Um grande abraço, tchau, tchau. Fui!